Boa tarde, senhoras e senhores conselheiros, doutor André, Ana Maria, nossa secretária. Hoje nós faremos a última sessão, né, do mês de fevereiro, a última dessa primeira leva de sessões do ano. Agradecer a Deus por todos nós estarmos aqui com saúde, então os tempos estão muito difíceis. Eu particularmente escuto muitas histórias de pessoas, de familiares, de colegas e amigos que estão adoecendo, né? E a sensação que eu tenho é de enclausuramento, de que como se um cerco estivesse fechando, né? E é por isso que esse nosso trabalho aqui, ele tem um significado assim importante, porque nós não deixamos de exercer nossas tarefas, nossas atividades, né? E podemos, de uma certa forma, contribuir, né, com a atividade do Estado para que o Estado possa ter aí a capacidade de solucionar os problemas da população. Nós temos hoje uma pauta sem sustentação oral, são 4 processos, os 2 primeiros têm como recorrido a NJF Indústria e Comércio Limitada. O primeiro processo é o de número 12562/2018, auto-infração 2018-02630, tem como recorrente cela de julgamento de primeira instância. Os 2 foram julgados nulos e receberam manifestação da assessoria processual tributária para a confirmação da decisão de nulidade. O segundo processo é o de número 1/2563/2018, auto de infração 1/2018-02628, mesmo recorrente, mesmo recorrido, sob a relatoria do Dr. Ricardo Ferreira Valente Filho. A presidência vai passar a palavra ao Dr. Micael e, após o relato, aí a gente vê a possibilidade de união de julgamento dos processos com os relatores e com o nosso procurador. Com a palavra, o Dr. Micael. Presidente, boa tarde aos colegas conselheiros, a minha nossa secretária, a Procuradoria do Dr. André. Como anunciado, trata-se do auto de infração de número 2018-02630, que tem o seguinte relato: deixar de emitir documento fiscal em operação tributária por substituição tributária, ou amparada por não incidência ou isenção incondicional. Após efetuar o levantamento do estoque deste contribuinte, onde consideramos todas as operações informadas de acordo com a legislação vigente, constatamos vendas de mercadorias sem documentos fiscais no montante de R$ 11.471.132,46. Contribuinte NJF Indústria e Comércio Limitada. Então, o auditor fiscal aplicou aí a multa prevista no 123.3b, item 2 da Lei 12.670, aplicando aí 10%, multa de 10% da base de cálculo do faturamento. O contribuinte irresignado protocola impugnação ao auto de infração, o que faz nas folhas 19 a 31, onde ele informa que a fiscalização ela deixou de verificar e analisar o SPED, cujas notas das operações, além do estoque, estão lançadas e contabilizadas. Ele informou ainda que a autuação é instruída apenas com o relatório totalizador do levantamento, faltando as planilhas de entradas, saídas, inventários de mercadorias, motivo pelo qual havia um cerceamento do direito de defesa e, portanto, o auto de infração seria nulo. Ele informa ainda que o relatório totalizador ele não indica os estoques inicial e final das mercadorias objeto do auto de infração. Informa também que não há uma exata indicação aí das operações infringentes à legislação, uma vez que o lançamento seria genérico e vago, ao indicar que as mercadorias estariam sujeitas à substituição tributária, amparada ou não por incidência ou isenção condicionada, o que para ele não classificaria qual seria a operação que estaria sendo alvo de fiscalização, e por isso, dada essa imprecisão, o auto de infração seria nulo. Ele informa também
que as notas fiscais não teriam sido lançadas na FD, que as que não foram, referem-se a operações com feijão, que, por ser produto da cesta básica, é isento nas saídas internas. Então, ele requer a perícia. O julgador de primeira instância, ao analisar o processo, decidiu pela nulidade do auto de infração, em razão... Só um segundo. Em razão de que ele entendeu de que o agente fiscal não indicou os documentos fiscais que embasaram a ação fiscal. Portanto, impossibilitou o contribuinte de exercer o seu pleno direito de defesa, uma vez que desconhecia quais eram os documentos que foram considerados pelo levantamento fiscal. Então, o julgador de primeira instância entendeu pela nulidade do auto de infração, tendo em vista realmente a falta das planilhas e dos relatórios que foram citados já anteriormente. O processo, então, por reexame necessário, sobe a esse conselho e caminha para a célula de assessoria processual tributária, no qual o parecerista, após analisar o processo, observou que há uma ausência dos relatórios de entradas e saídas de mercadorias. Informação essa imprescindível para a elaboração do relatório totalizador de mercadorias. Portanto, dada essa ausência, frente ao cessamento do direito de defesa do contribuinte, a célula de assessoria processual, ela opina por confirmar a decisão de primeira instância, tendo em vista a nulidade do auto de infração. O processo, então, caminha para a Procuradoria. Presidente, esse é o sucinto relato. Ok. A presidência agradece. Micael. Pois não? Pois não? Doutor Micael, só uma dúvida. Pois não, doutor Ricardo. O auto de infração do senhor foi em qual período? Só um minutinho, doutor Ricardo. Foi o exercício de 2015, doutor Ricardo. 15. A aplicação foi o 123 3B também? 3B também, isso, exatamente. Presidente, mesma situação, processo igual a ontem, mesmo relato, processo idêntico ao meu também, presidente. Doutor André, o senhor concorda fazer a junção, hein? Pode sim, presidente. Então, doutor Ricardo, por favor, pode fazer o relato do seu e aí pode acrescentar o que achar conveniente e a gente faz esse bloco, ok? Tá, presidente. Muito obrigado e obrigado, doutor André, também. Presidente, renovando os votos de boa tarde a todos, vou fazer de maneira sucinta, como ontem, apenas para equacionar os valores e as folhas e relativamente ao processo. Trata-se, presidente, do auto de infração número 1/2018 02 26 28, recorrido NJF e recorrente SEJU. O aludido auto de infração, presidente, aduz à empresa contribuinte vender mercadoria sem documento fiscal, no montante de R$ 3.261.028,27. Isso no período de 2014, de janeiro a dezembro. Foi sugerido pelo agente autuante, presidente, a aplicação da penalidade prevista no artigo 123 3D, item 2, da Lei 12.670, alterado pela 16.258/2017. A autuada apresentou tempestivamente impugnação ao auto de infração. E, diante de suas razões, presidente, o julgador singular decidiu pela nulidade da ação fiscal, conforme as folhas contidas de número 45/48, pelo entendimento que houve cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, pela ausência dos documentos que embasaram o levantamento fiscal. Em suma, a motivação foi essa. Por conseguinte, submeteram-se os autos ao reexame necessário para a aplicação legal, em razão da decisão ser contrária aos interesses da Fazenda Pública Estadual, na forma da legislação vigente. Com isso, o processo subiu, presidente, para o segundo grau e seguiu
para análise da assessoria processual tributária, a qual emitiu o parecer de número 287/2020, que dormita as folhas 54/58 dos autos, sugerindo no parecer a Câmara conhecer do reexame necessário para negar-lhe provimento, a fim de manter inalterada a decisão singular que foi pela nulidade do auto de infração. O processo também seguiu para a Procuradoria-Geral do Estado e é o relato, presidente. A presidência agradece ao doutor Ricardo e passa a palavra ao nosso procurador, doutor André, para fazer a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara de Julgamento do CONAS, boa tarde a todos. E como ouvimos dos relatos, são 2 processos que sobem em reexame necessário, de decisão de nulidade do auto de infração, autos esses que imputavam ao contribuinte a omissão de saída decorrente de venda de mercadorias sem documentos fiscal no exercício 2015-2014, mercadorias isentas, né, apuradas mediante levantamento quantitativo de estoque de mercadorias. O primeiro auto no montante de 11 milhões, aproximadamente, e o segundo auto de infração no montante de 13 milhões, aproximadamente, tendo sido aplicada a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória, prevista no artigo 123, inciso 3, da linha B, item 2 da Lei 12.670, de 96, correspondente a 10%, alterada, né, esse item incluído pela Lei 16.058 de 2017. Portanto, o primeiro auto trata de uma multa de 1.147.000 e o segundo de 1.326.000. Como dito, foi o levantamento quantitativo de estoque, o método fiscal utilizado, foi realizado conforme informações suplementares com base nas informações prestadas pelo contribuinte na sua FD, né, houve a demonstração da omissão na planilha de fiscalização, especialmente no relatório totalizador. Verifica-se nos 2 processos que o contribuinte foi intimado para se manifestar sobre o levantamento preliminar que o autuante realizou antes da lavratura da auto-infração, mas não se manifestou, né? A obrigação acessória descumprida de emissão de nota fiscal de saída, ela está prevista no artigo 127, 169, 174, 176A e 177 do regulamento do CMS, e a decisão reexaminada, ela entendeu pela nulidade formal do auto de infração, uma vez que não teria sido observado pelo autuante a obrigação de apresentar ao autuado toda a documentação que deu origem ao resultado apresentado, que estaria amparado nos artigos 828 do regulamento do CMS, artigo 93 da Lei 12.670 e artigo 40, parágrafo 2º do decreto 32.885 de 2018. Pois, na compreensão do julgador, só foi entregue ao contribuinte o quadro totalizador do SLE, sem as planilhas de entrada, saídas ou os respectivos inventários, que não estariam presentes, segundo ele, no CD acostado aos autos, o que teria prejudicado o direito de ampla defesa do contribuinte. E na impugnação, de fato, o contribuinte ele traz como primeiro argumento o seguinte, que realmente que não teria sido verificado os documentos fiscais e inventário lançados na FD dele, alega que o auto de infração foi instruído apenas com relatório totalizador, né, que faltaria as planilhas de entrada, saída e inventário de mercadorias, o que foi acolhido pela decisão, pela instância, e alega ainda que o relatório totalizador não indicaria os estoques inicial e final das mercadorias, e que, portanto, não haveria indicação das operações que teriam sido objeto da autuação e que essa autuação seria genérica e vaga. Na nossa compreensão, a decisão reexaminada, como já dito, ela acolheu o argumento do contribuinte de que o auto foi instruído apenas com relatório totalizador, né? Mas, inicialmente, eu gostaria de destacar aos senhores que, de acordo com as informações suplementares, o levantamento quantitativo de estoque ele foi feito exclusivamente com base nas informações prestadas pelo contribuinte na sua FD. Portanto, a base de todo o levantamento ele está na FD do contribuinte, que é acessível por ele, até porque é ele que informa essas operações ao fisco, né? Portanto, o próprio contribuinte ele teria plenas condições de cotejar os valores de entradas e saídas das mercadorias consideradas no levantamento de estoque, bem como os respectivos inventários utilizados no levantamento, né, informados no relatório totalizador,
bastava ele conferir o que ele mesmo informou na sua FD. Apesar do contribuinte alegar que não consta no relatório totalizador os estoques, basta os senhores verificarem as respectivas planilhas de fiscalização, que, ao contrário do que ele alega, consta sim a indicação desses estoques na planilha. Ele também alega que não foram considerados os dados da FD dele, mas ele não traz nenhum indício demonstrando que o relatório totalizador considerou algum dado divergente do que aquele que ele efetivamente teria informado na sua FD, né? A gente também pode verificar nesses processos que o contribuinte ele foi intimado para se manifestar sobre as inconsistências apresentadas no levantamento fiscal preliminar. Isso consta dos termos de intimação e o contribuinte ele não se manifestou. Portanto, a gente verifica que, antes mesmo da lavratura do auto, ele teve acesso aos documentos referentes ao levantamento fiscal e nada alegou contra os mesmos, tampouco alegou qualquer dificuldade na sua análise ou ausência de documentos ou arquivos. Tenho que lembrar aos senhores também o que dispõe o artigo 84, parágrafo 1º e 2º da Lei 15.614, de 2014, que diz que as irregularidades ou omissões passíveis de correção não serão declaradas nulas e, após a sua regularização, fica assegurada ao autuado a reabertura do prazo para fins de pagamento com desconto ou para apresentação de impugnação ou para o aditamento daquela já apresentada. E que eventual nulidade ou irregularidade, ela deve ser alegada na primeira oportunidade pelo contribuinte. Se os senhores lerem lá os parágrafos 1º e 2º do artigo 84, ele é literal nesse sentido, essa possibilidade de corrigir irregularidades ou omissões, apenas sendo obrigatório a reabertura de prazo para pagamento com desconto ou a apresentação de uma nova defesa no que tiver sido complementado nessa correção ou nessa omissão. De fato, pela disposição legal, a alegação do contribuinte ela constou na impugnação e, como os senhores sabem, é a impugnação que instaura o processo administrativo tributário no Estado do Ceará. Então, ele, na primeira oportunidade, ele alegou que não teria recebido esses documentos, embora esteja claro na autuação que todos os dados foram extraídos da FD que foi informada por ele, né, e, por outro lado, consta a relação de documentos que teriam sido entregues ao contribuinte. Portanto, na nossa compreensão, ao contrário do que julgar por essa situação ou por essa alegação de que não teria sido apresentadas as planilhas, as entradas e saídas e inventários, os quais constam lá no relatório totalizador, estão disponíveis ao contribuinte apresentar na sua FD, entendo que caberia ao julgador singular determinar a correção da referida irregularidade mediante intimação do autuante para apresentação das referidas planilhas de entradas, caso de fato elas não tivessem sido apresentadas, e o autuante poderia esclarecer essa situação com bastante propriedade, portanto, não se caracterizando a nulidade na nossa compreensão, né? O contribuinte, na sua argumentação, ele alega que a infração ela seria vaga e geral, mas, na verdade, ela é bastante clara e precisa, né? O que foi imputado a ele foi a omissão de saídas decorrente de operações de saída sem emissão do documento fiscal. Portanto, é bastante claro, ele tinha plenas condições de exercer sua defesa. E, uma vez autorizando a legislação, a correção da irregularidade, a renovação da possibilidade de manifestação do contribuinte para exercer sua ampla defesa contraditória, entendo que não é motivo suficiente para a anulação do auto infração. Então, a Procuradoria ela entende que deve ser afastada a decisão que declarou a nulidade da autuação. Tem outras questões de mérito que foram tratadas, mas, tal como a questão provavelmente se esgote nessa questão, que foi apenas foi a única que foi abordada na decisão de primeira instância. Caso a discussão se prolongue, eu manifesto posteriormente sobre as demais questões, mas eu só trago aos senhores também a seguinte circunstância, de que essa ação fiscal, ela gerou cerca de 6, se eu não me engano, 6 autos de infração, e 4 autos de infração da ação fiscal, elas já foram julgadas na sessão do dia 19 de outubro de 2020, né, autos de infração 2018-026-18, 2018-026-23, 2018-026-16, 2018-026-22. E nesses julgamentos foram confirmadas as infrações, objeto dessas autuações, que eram todos decorrentes de falta de escrituração de notas fiscais na FD do contribuinte, né, e ao final do julgamento foram excluídos, inclusive, alguns documentos fiscais de lançamentos, tendo sido confirmados parcialmente.
Portanto, o julgamento dos autos de infração, a nossa compreensão, inclusive, ela repercute no levantamento de estoque, né, que é objeto dessa autuação. Então, até para que se mantivesse uma coerência e harmonia entre as decisões proferidas pelo CONAT, e ainda também que fosse observado o princípio da verdade material, que é um princípio aplicável ao processo e não no interesse do contribuinte ou do fisco, também se justificaria o retorno dos autos para verificação, através dos meios processuais disponíveis, dos impactos dessas decisões que já foram proferidas nesse auto de infração. Então, presidente e senhores conselheiros, com essas considerações, a Procuradoria ela se manifesta pelo conhecimento do reexame necessário para que seja dado provimento, afastando a decisão de nulidade de primeira instância, para que sejam devolvidos os autos para novo julgamento, conforme autoriza o artigo 85 da Lei do CONAS, devendo ser observado previamente o disposto no artigo 84, parágrafo 1º da referida norma, com a intimação do autuante para apresentação das planilhas de entrada e saída e respectivos inventários extraídos da FD do contribuinte, que embasaram o relatório totalizador, caso não consiga comprovar a devida entrega ao contribuinte na oportunidade da notificação da lavratura do auto de infração. São essas considerações, presidente, e fica à disposição aí para qualquer esclarecimento ou manifestação sobre qualquer argumento novo que venha a surgir no decorrer das discussões. A presidência agradece, doutor André. Antes de passar a palavra aos conselheiros para a discussão, a presidência gostaria só de ressaltar que as nulidades de auto de infração, tá certo? Elas têm implicações para os auditores, tá certo? Implicações funcionais, e que a presidência pede que sempre que isso for declarado, tenha um embasamento robusto, não seja uma coisa feita somente com impressões, tá certo? E eu chamo a atenção que esse processo ele tem um CD anexado a ele aí no WebDrive, certo? E lá tem planilhas de notas fiscais de entrada, notas fiscais internas, notas fiscais interestaduais, e eu abri as planilhas, certo? E as planilhas têm, inclusive, as chaves de acesso das notas fiscais. Estou chamando a atenção para que esse material seja analisado, para que a conclusão seja robusta ao final, ok? Em discussão. Presidente, se me permite, senhores conselheiros, já aproveitando o gancho da sua manifestação, eu vou aqui rapidamente adentrar só sobre os demais pontos da impugnação, para que se tenha um panorama geral do processo da discussão, para que os conselheiros possam avaliar melhor as questões a serem examinadas. E, indo adiante aqui, o contribuinte, além do argumento que foi acolhido pela julgadora de primeira instância, ele traz o argumento que as notas fiscais que não teriam sido lançadas na FD, ele, na verdade, faz uma confusão com as outras autuações, porque aqui a acusação não é falta de registro na FD, e sim omissão de saída, refeririam-se a operações com feijão, que seriam integrantes da cesta básica e isentas nas saídas internas, conforme regulamento, né? Mas essa questão, ela tem a ver com a questão da inexistência de prejuízo. No entanto, não há como ser acolhido, a autuação é pelo descumprimento da obrigação acessória e não pelo descumprimento da obrigação principal, são independentes e autônomas e visam obrigações distintas do contribuinte, portanto, não há como ser acolhido, não tem qualquer vinculação e nesse auto não foi lançado imposto. E a questão de não haver prejuízo, a responsabilidade, ela independe da intenção do agente ou das consequências do ato fracional, conforme previsto no artigo 136 do CTN e reproduzido na legislação estadual, né? O outro argumento que ele traz é que a penalidade afrontaria a questão do princípio da razoabilidade, proporcionalidade, seria confiscatória, o que reiteramos a posição já firmada nessa Câmara, de que não cabe essa análise, conforme inclusive é expresso no artigo 48, parágrafo 2º da Lei 1514. Pede o reenquadramento da penalidade para o artigo 123.8L, o que entendemos também não cabível, uma vez que a penalidade específica e a infração ela não diz respeito à omissão em arquivo eletrônico, mas sim omissões de saídas decorrentes de vendas sem documento fiscal. Ele faz um pedido de perícia, e aí no pedido de perícia, caso se chegue a essa discussão, nós entendemos que deve ser acolhido, né, porque preenche os requisitos legais, ele traz uma série de quesitos, aponta algumas questões que seriam controvertidas no processo, né, e além de tudo isso, o próprio contribuinte, na sua impugnação, trouxe também um CD, uma planilha na qual ele contrapõe o levantamento fiscal, que entende que deve ser objeto de análise oportuna, né? E
corroborando esse ponto, que era o ponto que eu queria trazer, com o julgamento dos autos de infração anteriores, é que, no caso de um retorno, é importante que seja feita essa avaliação da necessidade ou não da perícia. No mais, reitero que já foi exposto inicialmente. Ok, o processo agora vai para a discussão dos conselheiros. Presidente, pela ordem, presidente. Pode falar, presidente? Pode sim, doutor Ricardo, pode falar. Presidente, eu escutei atentamente, vamos dizer assim, a atenção levantada por Vossa Excelência e também pelo doutor André. No entanto, presidente, o que eu entendo que motivou a julgadora de primeiro grau entender pela nulidade a ser aplicada, inclusive tem um trecho dela que ela demonstra muito claramente a motivação disso, e ela levanta que existe o CD, que Vossa Excelência se manifesta, tá? Mas ela disseca de maneira muito contundente qual foi a motivação que a levou a isso. E ela traz, presidente, o seguinte, ó, ao efetuar o levantamento de estoque, o agente fiscal deve identificar todos os documentos que derem origem ao resultado apresentado, devendo ser disponibilizado à parte para análise. Porém, analisando as peças processuais, verificamos, ou seja, ela constatou isso, que foi enviado ao contribuinte através de AR o arquivo magnético da fiscalização. E verificamos que no mesmo existe tão somente o quadro totalizador do SLE, ou seja, ela mesma verificou isso, correspondente ao montante da infração, sem as planilhas de entradas e saídas, sem inventários considerados pelo fisco no levantamento realizado. Ou seja, pelo que ela está demonstrando aqui, presidente, ela traz o entendimento de que ela mesma verificou tudo e o que tinha era apenas, então, somente a planilha totalizadora. Não há o que fugir disso quando uma julgadora que tem fé pública e tudo está alegando e está afirmando uma situação como essa. Então, na minha visão, presidente, ela entendeu pela nulidade aqui expressamente pelo direito de cerceamento, direito de defesa. Por essa motivação foi que ela foi pela nulidade. O doutor Micael pode me corrigir se eu estiver errado, presidente, tá certo? Mas, assim, já que Vossa Excelência levantou o questionamento, existe sim um CD, mas não tão somente o quadro totalizador, como foi alegado pela julgadora, entendeu? Agora, pelo menos eu olhei aqui, para a gente não tem CD, né? Eu olhei aqui que ela analisou o processo fisicamente. Eu analisei pelos documentos do WebDrive. Então, eu vou escutar aí os outros colegas sobre isso, principalmente o doutor Micael, para me posicionar. Doutor Lúcio, está escrito, só a título de informação, eu acessei o WebDrive agora e lá tem um CD com todas as relações. Doutor Lúcio. O Ricardo quer falar não, doutor? Eu gostaria, porque eu estava só aguardando. Estava aguardando o doutor Ricardo terminar. Por favor, doutor Micael. Me permite, doutor Lúcio, por favor. Presidente, obrigado. Já que o presidente está com o arquivo em aberto, né, como o doutor Ricardo também trouxe, só para poder fechar o meu raciocínio, no CD, eu vou aqui, porque eu tenho aqui o relatório de entradas e saídas, o inventário final e o inventário inicial não consta no CD. Não sei se alguém está conseguindo verificar esse documento aí. Relatórios de entradas, relatórios de saídas, inventário inicial e inventário final. Eu não localizei. Se alguém localizar, o presidente pode até pedir aí 5 minutinhos para a gente procurar, porque a gente quer uma informação importante aí. Micael, eu posso ajudar nesse ponto. Presidente, boa tarde a todos, doutor André, Ana. Presidente, eu tive acesso ao CD, eu abri o CD. É o seguinte, como o doutor André colocou, tem 15, nessa ação fiscal foram lavrados 15 auto-infrações, 15. O CD que consta, realmente, do SLE, o que consta é o totalizador 2015 e 2014, é o totalizador, o final, o resumo. O que consta lá
referente às outras planilhas, é entrada interestadual não lançada 2014, entrada interestadual não lançada 2015, entrada interna não lançada 2014, entrada interna não lançada 2015, nota fiscal de entrada não lançada 2014, 2015, Citran, entrada vezes FD 2014, 2015, saída interna não lançada 2014, 2015 e saída interestadual 2014, 2015. Essa aqui é o que consta no CD. O que trata da questão dos dois processos que nós estamos analisando, realmente só consta o totalizador final, né? Isso aí, o que consta no CD é isso. Eu queria depois manifestar sobre a questão, deixar com os relatores, depois eu complemento a minha intervenção. Pronto, perfeito, doutor Lúcio. Ok, doutor Lúcio, agora esclareceu. Pronto. Qual é a minha ideia sobre as questões? Estava ouvindo aqui atentamente a Procuradoria, o doutor Ricardo também, o doutor André, e o presidente. O que é que eu verifico? A gente não pode, na minha visão, tentar querer permear uma nulidade ou um vício em um processo com os demais autos de infração. Eu fui verificar no termo de intimação, o contribuinte foi intimado aí, foram lavrados contra ele quase mais de 10 autos de infração. Foi uma fiscalização bem pulverizada, são vários autos de infração. Eu não consigo, e aí eu vou dizer o porquê dessas motivações, eu não consigo visualizar que um problema em um processo específico vá respingar em outros autos de infração. Porque eu entendo que se existe um vício neste processo que nós estamos julgando, o vício é desse processo, né? Se existe um documento, como é o caso aqui, né? O contribuinte vem alegando na sua impugnação que não verificou todos os documentos, não teve acesso ao inventário inicial, ao inventário final, tem o relatório totalizador, tem as notas não escrituradas com a chave de acesso. Isso é verdade. Mas o que a gente percebe, pelo menos pela visão processual, é que enviar o processo para que o agente autuante junte os documentos, nós estamos aqui já no final da escala processual administrativa. Nós estamos aqui já, nós somos não existe terceira instância, até porque o recurso para o conselho é só para uniformizar a jurisprudência, então não há nós somos a última instância do contencioso. A última. Nós vamos querer que o agente autuante junte documentos do início da ação da fiscalização nesse momento processual. Eu não vislumbro, e arrematando esse raciocínio, e aí vai muito em consonância ao que nós conversamos ontem. Nós não podemos, a nulidade processual, o auto de infração, o fisco tem o prazo decadencial resguardado. Lavra-se outro auto de infração, até por zelo na constituição do crédito, né? Eu acredito que um contribuinte, se tiver uma boa assessoria, um processo desse retornar, para que a gente pegue aí, o prazo de impugnação dele vai ter que ser devolvido, não é só retornar, não é só enviar o processo para o autuante para ele protocolar um recurso, vai ter que voltar a escala processual inteira, para que ele não venha aí levantar depois de que houve licenciamento do direito de defesa. Então, assim, o processo, ao meu ver, está mal fadado. O auto de infração está permeado por um vício insanável. Verifica-se o que está faltando da documentação, os inventários inicial, o inventário final, anexa-se ao processo e lavra-se o auto de infração novamente. A nulidade serve para isso, é para o fisco refazer os seus atos. A gente não pode colocar aqui, repito, se isso ainda acontecesse em sede de impugnação, o que eu acho que ainda seria algo estranho também, porque o contribuinte precisa ter a ciência desde a lavratura do auto. Nós já estamos aqui julgando o processo na segunda instância. Então, para mim, isso é a gente ir por esse caminho é uma tentativa de
remediar um processo que está naturalmente morto. Né? Então, eu entendo dessa forma, eu verifiquei, eu não consigo visualizar como que não seja cessamento de direito de defesa, o contribuinte não saber qual é o estoque inicial, qual é o estoque final, né, que foi considerado. Então, em que pese ter as notas fiscais não escrituradas, eu não consigo vislumbrar dessa forma, presidente, novos conselheiros e a procuradoria. Doutor Micael, doutor Lúcio, doutor Alexandre, escrito. Presidente, o doutor Micael colocou uma situação aí que ontem eu comecei a falar, aquela questão da nulidade. Se observar o que eu vinha decidindo, né, talvez até mês passado, né, questão de processo, a gente tem que ter um marco divisório. O doutor Micael colocou, eu daria toda a razão, se não fosse a questão do artigo 84, parágrafo 1º da nossa lei, né, a Lei 15.614 de 2014, que traz uma nova realidade, que estava na lei desde 2014 e a gente não estava, talvez, com uma certa leitura, né, já com toda aquela tradição antiga de processo não tivesse a questão da prova, e aí eu depois vou colocar a questão que eu entendo a questão do ônus da prova. E a gente não está especificada completamente, a gente ir pela nulidade. Eu acho que a maioria das decisões do CONAT era nesse sentido, e eu enveredava nessa questão, com base muito forte no artigo 828, né, que diz lá que todos os documentos têm que ser entregues à empresa logo no início da ação fiscal, até quando do termo de conclusão, né, do auto de infração. Mas esse caso, além dessa questão aqui, a partir do 84 para primeiro, eu acho que a gente tem que fazer a leitura, por isso que ontem eu falei que essa composição esse ano ia ser a questão da nulidade, ia ter uma força muito grande. E eu queria que o conselheiro tivesse a leitura também, fizesse a leitura desse artigo. Eu acho que ele dá uma nova visão. O doutor Micael colocou uma questão aí que ontem eu coloquei uma passando. Uma coisa que eu vi dessa leitura desse artigo, ele não precisa dizer que esse ato aqui será na primeira instância ou na segunda. Ele não tem essa previsão, ele não diz. Né? O que eu não concordo é o processo estar realmente em segunda instância e você colocar um documento dentro que não tinha no processo e o processo seguir daí em frente. Aí, realmente, eu acho que não existe essa previsão, não tenho, não vejo, eu não consigo entender dessa forma. Mas no sentido de que, no caso concreto desse processo, como existe uma tabela, existe lá o quadro resumo final, não é questão de não existir prova nenhuma, porque eu concordo com o doutor Micael, é uma coisa que é muito clara que a gente tem que ter, que o julgador ele não pode substituir nem a parte e nem o autuante. Mas aqui existe o início de prova, existe uma tabela lá, colocada no processo, e o autuante aqui, como foi dito, foi 15 autos de infração. E já existiu várias questões, por isso que essa questão está vindo à tona, de processo ser julgado nulo, e depois dizer que não tinha as provas nos autos, e a prova estava em outro processo. A gente tem que ter esse cuidado também, que tem essa questão. E, às vezes, até o próprio autuante, ele tinha essas provas todinho e colocou no processo. Então, eu acho que o presidente colocou essa questão, a gente tem que ter esse cuidado, né? Não é questão de cerceamento, que eu coloquei no processo da o processo foi julgado da C2B Comércio, que era aquela questão da FAO, tinha o TEF, mas não tinha a prova do TEF. E a gente mandou pedir a prova do TEF. Então, o que eu coloco aqui é no sentido de que realmente a gente pode saber, buscar realmente se existe a planilha de entrada e saída, né? Já que existe esse início de prova, existe o totalizador. Era uma questão diferente se não existisse nada do processo, aí ia fazer de autuante, mas existe um início de prova. Então, eu acho que a minha sugestão, senhor presidente, sendo bem objetivo, é que a gente atenda ao artigo aqui, né, e peça uma diligência no sentido que realmente se o autuante tem essas provas, ou essa prova desse CD pode estar em outro desses processos. Né? Uma coisa que desse processo também, por isso que cada processo deve ser analisado, o termo de intimação, ele fez um termo de intimação logo no procedimento de ação fiscal, e ele disse que enviou o CD para o contribuinte. No termo de conclusão, disse que tem um CD anexo que foi enviado para o contribuinte. Né? Então, a gente tem que buscar essa verdade material. Como bem disse o procurador doutor André, a verdade material é do processo, não é nem do contribuinte, nem do fisco da fazenda, é do processo, é um princípio processual. Né? Ele está aí para a gente buscar a verdade desse processo. Então, até daquele processo que eu falei, da CB2 Comércio, né, o rito, né, que a gente pediu uma perícia, e o rito, presidente, até o presidente perguntou, mas, Luz, como seria o rito? E hoje eu tive de manhã estudando esse processo e consegui construir assim,
rito que eu acho que seria o mais adequado, né? É a gente pedir realmente se tem essas provas, que o autuante tem essas provas, né? Se tiver a prova, a gente vai atender o pedido, anula todos os atos e o processo volta para a origem, e sim resguardando a ampla defesa e o contraditório do contribuinte. Ele vai ter todo aquele prazo reaberto, a oportunidade de fazer o pagamento e apresentar a oportunidade de apresentar a defesa ou aditivo de defesa. Ou seja, em nenhum momento o cerceamento de direito de defesa dele vai estar violado. Então, eu acho que essa é a base desse artigo. Eu tive pesquisando, a pedido da presidência, algumas legislações em São Paulo, né, que tem essa previsão, né, e não vejo cerceamento nenhum, desde que o processo retorne e seja garantido o contribuinte apresentar a defesa dele, que o cerceamento de defesa é uma coisa que cesseou, ele vai apresentar e vai ser resguardado o devido processo legal, ele apresentando todo o contraditório para a defesa. Então, presidente, inicialmente era essa a minha colocação. Doutor Alexandre. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, eu também analisei, senhor presidente, eu verifiquei, quando ela falou que tinha nulidade, eu fui e eu constatei, no meu entender, as provas estão, só está faltando aí o documento do inventário. Mas me estranhou uma coisa, e eu vou ler um documento que está anexo ao processo, que eu baixei aqui agora, eu vou ler só, foi uma resposta do contribuinte, está lá, são 3 recibos, 4, ele conversando com o contribuinte, e o contribuinte respondendo a ele. Eu vou botar aqui na minha tela, eu posso até disponibilizar para vocês, mas eu vou ler o teor da resposta do contribuinte ao pedido do fiscal. Ele diz assim: boa tarde, senhor Fábio Feitosa. Relativamente à fiscalização em curso, Vossa Senhoria, empresa NJF Indústria e Comércio, CNPJ tal, inscrição estadual tal, estamos enviando em anexo os arquivos do SPED dos meses de fevereiro de 2014, fevereiro de 2015, fevereiro de 2016, com correção do bloco H, e inventários, os quais estavam incorretos nos arquivos enviados à Vossa Senhoria. Solicitamos, portanto, a Vossa Senhoria desconsiderar seus cálculos, os dados dos inventários dos arquivos enviados anteriormente e considerar os dados dos inventários dos arquivos anexos. Desde já agradecemos, Rubens tal, é o nome do contabilidade. Então, senhor presidente, eu entendo que os inventários existiram, o contribuinte teve acesso, é claro que ele vem aos autos trazendo essas informações, dizendo que não teve. O fiscal pode até ter se enganado, não ter colocado, mas que houve troca de conversa entre o contribuinte e ele sabia dos inventários, teve acesso aos inventários, tanto é que ele corrigiu os inventários, tá certo? Meu entendimento, senhor presidente, é como o doutor Lúcio, que deve ser voltado, deve ser feita uma diligência, para saber se o fiscal realmente tem esses documentos. Se ele tiver, anexo, volta-se o processo, abrindo prazo para que o contribuinte se manifeste em relação aos mesmos. Continua em discussão. Presidente, eu estava ouvindo aqui atentamente e verificando aqui a leitura do artigo 84, né? O que ele diz aí, ó? As irregularidades ou omissões passíveis de correção não serão declaradas nulas, né? A redação do legislador é muito, na minha visão como intérprete, é uma visão muito genérica, até porque ele não diz o que é passível de correção ou não. Para mim, pode ser que isso, por exemplo, o caso de hoje, não seja passível de correção, como pode ser que para outro conselheiro seja passível de correção. Então, não é a questão de se cumprir o artigo 84 ou não, é a questão da interpretação que se dá a ele, né? E aí ele ainda diz o seguinte, e aí tem até uma dúvida, até processual aí, que diz, olha, parágrafo 1º, quando corrigida a irregularidade ou provida a omissão, e dependendo dos atos subsequentes atingidos, far-se-á reabertura do prazo ao autuado, para fins de pagamento, com desconto previsto à época da lavratura do auto de infração, ou para apresentar impugnação, podendo a defesa que tenha sido interposta ser aditada. Então, veja só, o artigo 84, parágrafo 1º, ele renova o prazo de pagamento e renova o prazo de impugnação. Né? A decisão de segunda instância, e aí, lógico, o que eu vou trazer aqui é só um exercício, vou esperar também o doutor André se manifestar sobre o que eu estou falando, e eu acredito que é um ponto que a gente nem pode tratar aqui, mas é só para uma questão de
de ginástica interpretativa. Eu não consigo visualizar a aplicação do artigo 84, parágrafo 1º, em segunda instância, por exemplo. Até porque a decisão do Conselho de segunda instância, ela só decide pela procedência, pela nulidade, pela extinção, pelo retorno do processo à primeira instância. Então, nós não podemos aqui dar prazo para impugnação. Esse passo processual poderia ser feito pelo julgador de primeira instância, porque ele, sim, ainda pode fazê-lo. Né? Então, assim, eu vejo até, doutor Lúcio, me permita, uma dificuldade na aplicação da questão da omissão passível de correção, que isso para mim já é um distoante, já vai abrir divergência, e até, num segundo momento, a aplicação do artigo 84, parágrafo 1º, na segunda instância. Porque a abertura de prazo de impugnação, pelo que eu entendo do regimento, pelo que eu vi da lei, o Conselho não pode fazer em segunda instância. Aí alguém poderia dizer, mas nós vamos voltar o processo para a primeira instância e lá ele abre o prazo. Mas não é isso que o 84, parágrafo 1º está dizendo. O artigo 84, parágrafo 1º está dizendo que as irregularidades serão sanadas e será aberto o prazo. Reabertura tanto para pagamento como da impugnação. Nós não estamos podendo fazer isso aqui na segunda instância. Mas, enfim, eu vou deixar ao largo essa discussão. Doutor Micael, é excelente. Eu acho que esse momento é um momento realmente para a gente discutir. Eu acho que a abertura dessa discussão no contencioso, acho que tinha um momento de ser feito. Agora, eu pergunto a Vossa Excelência só o porquê o entendimento que não pode ser feito na segunda instância. Complete aí o... É justamente por isso, doutor Lúcio, porque a nossa decisão, vou escutar aí também atentamente o doutor André sobre esse ponto, a nossa decisão no Conselho, na segunda instância, nós não podemos abrir prazo de impugnação. Não existe isso. A nossa decisão é pautada pelo princípio da legalidade, ou pela procedência do auto, ou pelo retorno, pela extinção, como todos sabem. Se eu retornar o processo para a primeira instância, eu não estou cumprindo o artigo 84, parágrafo 1º. Quem vai cumprir o 84, parágrafo 1º é o julgador de primeira instância. Tudo bem, doutor Micael, mas o que eu coloquei no seguinte é justamente que o processo vai voltar à origem. Eu estou compreendendo, né, respeito, acho que a discussão é importante, a gente fazer essa discussão. As outras câmaras estão fazendo essa discussão, né, com certeza vai afunilar até a Câmara Superior. Mas o que eu não estou compreendendo é da onde é que o senhor está extraindo que isso aqui não pode ser feito pela segunda instância. E aqui se fala em corrigir irregularidade ou omissões, não está aqui vinculando em nenhum momento a ser o julgador de primeira ou segunda instância. E o processo não retornar para o julgamento, não, vai retornar para reabrir o prazo lá no começo do pagamento. Qual a origem disso aqui? É que o processo não precisa sair daqui, voltar para a revisão, que o processo pode continuar aqui e dar a oportunidade dele daqui mesmo tramitar com a garantia da defesa do contraditório ao contribuinte. Então, essa é a origem, a essência desse artigo é essa aí. Né? Certo. Deixa eu entender só uma questão processual. A decisão que nós iríamos prolatar seria para o retorno do processo lá para o início, para ele voltar para o mesmo raciocínio que o senhor está tendo para o julgador de primeira instância seria para o julgador da segunda, para o início, justamente está falando de pagamento é no início com desconto, com tudo e apresentação da impugnação. E essa decisão é pelo quê? Pela nulidade, pela procedência, pela improcedência? Anula os atos, como ele fala aqui, anula os atos e o processo retorna, começa tudo de novo, com todas as garantias do contribuinte. Então seria pela nulidade da decisão de primeira instância? Por isso que o presidente, no processo da C2, questionou qual era o rito. O rito é esse. O rito é o que o artigo está dizendo. Eu estou interpretando. Eu não estou criando nada, eu estou interpretando. Não, eu sei, Lúcio. Não, eu entendo. Não, mas... O que eu estou entendendo aqui é que o doutor Lúcio está dizendo que volta o processo de primeiro grau. Isso se intima o agente para saber se ele tem a documentação, ou seja, vai salvar o auto de infração, devolve, salva o auto de infração. Onde o agente autuador, que era para ter incluído a documentação, vai intimar para ele apresentar, ou seja, vai dar chance do agente autuante ajeitar o que ele errou quando ele lavrou a auto de infração. Resumindo, é isso que está se propondo.
Eu vou ser bem sucinto, presidente, para não cansá-los mais, já externar logo meu raciocínio como relator do processo. E agradecer ao doutor Lúcio, porque é sempre muito mais experiente que eu e a gente precisa aprender. Mas sobre essa questão do meu processo, em que pese a aplicação do artigo 84, inciso 1º, eu não entendo, como intérprete, que essa é uma irregularidade passível de correção. Nós estamos no julgamento da segunda instância, existem documentos que estão faltando no auto de infração, né, documentos relativos a inventário, a inicial e final. Então, esses documentos fazem parte da constituição do crédito e eu não acredito que esses documentos, sendo anexados em segunda instância, estariam aí cumprindo o princípio da eficiência. Se a gente for por esse lado, nós vamos aqui descambar, na minha data máxima vem, na minha opinião, nós vamos colocar a letra morta, nulidade de um processo, de um auto de infração, porque todos vão ser passíveis de correção. Uma nulidade, seja qual for proferida, ela é um vício, ela é um problema. Então, ela vai poder ser corrigida no artigo 84. Então, eu acho que o artigo 84 não é um alvedrio, uma chancela para que a gente possa alargar e corrigir tudo que se tem no auto. Então, vai ter a anuidade não vai ter, ou é improcedência ou procedência, ou parcial, né? Então, assim, de toda forma, eu não consigo vislumbrar como aplicação desse artigo. Há, sim, um vício dentro desse auto de infração. Droga nulo, processo, o fisco tem o prazo decadencial para lançamento, ele se suspende justamente por isso, que o processo administrativo tributário suspende o prazo tanto para o contribuinte como para o fisco, né? É comum, é normal, é natural o lançamento ser realizado, ser refeito. Agora, ficar num acolchambramento de retalhos para a gente tentar salvar um auto de infração na segunda instância, quando teve julgamento em primeira instância e parecer pela nulidade, no qual se observa que faltam elementos essenciais ao auto, eu não acredito que é o melhor caminho, não, presidente. Mais alguém? Então vamos tomar em votação. Doutor Micael vai votar, doutor Ricardo vai votar e a gente faz a votação para os dois, ok? Por favor, doutor Micael. Presidente, eu decido por confirmar a decisão de primeira instância de nulidade do auto de infração em consonância com o parecer da assessoria processual tributária e em dissonância à Procuradoria-Geral do Estado. Doutor Ricardo. Presidente, eu voto da mesma forma, presidente. Eu entendo pela nulidade do auto de infração no mérito, eu não entendo pela volta, pela devolução desse processo ao primeiro grau. Data máxima vem, com todo respeito ao doutor Lúcio, ao doutor André, também não compreendo que isso seja possível, até porque foram, como eu disse ontem, eu estou repetindo hoje, foram vários erros, foram vários documentos que não foram entregues, na minha opinião. E a gente, a partir do momento que a gente devolve esse processo, dando ao fiscal a chance de apresentar a documentação, nós estamos automaticamente reconhecendo publicamente o erro dele em relação à lavratura do auto. Então, presidente, nesse sentido, eu também voto, não acompanhando, mas como relator, da mesma forma que o conselheiro Micael. Vota agora, doutor Lúcio. Presidente, eu, com todo respeito aos novos colegas, eu acho que a discussão é importante, né? É bom a gente, né, discutir essas coisas, acho que aconteceu, engrandece com essas discussões. Parabenizar o doutor Micael, o doutor Ricardo, mas eu vou abrir a divergência no sentido de não declarar nulidade do processo. Doutora Tereza. Oi, boa tarde a todos, que eu ainda não falei, né? Eu vou com o primeiro divergente, senhor presidente, considerando o artigo 84, parágrafo 1º, né? As irregularidades ou omissões passíveis de correção não serão declaradas nulas, né? Eu vou pela afasta a nulidade. Obrigado. Doutor Alexandre. Senhor presidente, entendo da mesma forma que a irregularidade é passível de correção e deve ser retornar à primeira instância para novo julgamento.
Doutor Felipe, agora votando. Presidente, você vai me desculpar por ser sexta-feira, mas eu vou acompanhar o voto dos relatores. Rapaz, tinha ficado combinado que hoje vocês iam deixar nada para o presidente decidir, rapaz. Essa questão é uma questão, assim, bem interessante, né? Porque quando você olha a ausência da prova, pode parecer que aquela ausência torna o processo nulo porque não há comprovação do ilícito. Mas, por outro lado, se você for olhar, não se trata de ausência, falta de prova, se trata de uma omissão que houve na anexação ou talvez no envio. E o nosso regulamento, ele tratou de corrigir isso, e essa regra, eu acho que ela é importante porque ela vale tanto para o contribuinte como vale para o fisco. Porque quantas vezes nós enviamos processo para a perícia quando o contribuinte traz apenas um indício, né? E a gente pede para o contribuinte produzir a prova, né? Então, eu acho que o princípio que rege o julgamento dos processos administrativos tributários, o princípio maior, tá certo? Continua sendo o da verdade material, claro que regido pelo princípio da legalidade, pelo princípio da transparência, por todos os demais. Mas o que se busca, na verdade, é a verdade material. Houve ou não houve a ocorrência do descumprimento do descumprimento tributário, da obrigação tributária principal ou acessória. Essa é a principal meta do Conselho, né? É tentar verificar se isso houve ou não houve. E como não traz prejuízo algum, já foi feito em outros processos, a presidência entende que o processo deve retornar em sede de diligência para que o fiscal seja intimado a anexar a documentação ausente, e aí, caso não havendo, tá certo? Aí o processo retorna para julgamento, e aí a presidência mesmo que faria indicativo de nulidade por falta de provas, ok? Presidente, só uma dúvida processual. Ficando o doutor Lúcio designado para lavrar, né, a resolução. Sim. Só uma questão de ordem, presidente. Não. Esclarecer, talvez seja até a mesma questão processual que o doutor Micael vai trazer, é porque, na realidade, o que se está julgando aqui é o reexame necessário. E o reexame necessário da decisão que julgou nulo o auto de infração. O que a Procuradoria defendeu é que, diante do que se dispõe o artigo 94, parágrafo 1º, a decisão de primeira instância ela não poderia considerar nulo o auto de infração, pois deveria observar o disposto no artigo 94, parágrafo 1º. Portanto, essa decisão de primeira instância ela é nula porque não observou a legislação. Então, na minha compreensão e no que foi proposto, e pelo menos era o que eu tinha entendido do voto do doutor Lúcio, e aí concordo em parte com o doutor Micael nas colocações dele, não se vai fazer a diligência na segunda instância, se vai anular o processo a decisão de primeira instância, retornando para que a julgadora observe o disposto no artigo 94, parágrafo 1º, no que toca especificamente a alegação do contribuinte, e aí para isso vai notificar o autuante, e aí o autuante vai se manifestar no processo, e aí sim o processo retorna para ela fazer uma análise ampla da questão e do lançamento. Essa diligência, esse retorno, ele vai se dar mediante o retorno dos autos de primeira instância. Quem vai fazer isso, quem deve observar num primeiro momento isso, é o julgador de primeira instância, até para que não haja uma supressão de instância. Doutor André, só minha só uma parte final, é justamente isso que eu estou tentando trazer ao Conselho. A aplicação, assim, eu não consigo vislumbrar, processualmente falando. Estou na vez, viu, Lúcio? Estou na vez. Assim, acredito até que a decisão da presidência, pelo desempate, ela tem que ser pela nulidade ou não, porque isso está sendo colocado aqui em votação. O processo é nulo ou não? A presidência desempata não pela não nulidade ou pela nulidade, mas nulidade da decisão. Não, doutor André, porque o julgamento da decisão, a primeira instância julgou nulo o auto de infração. Julgou nulo. O meu voto é pela confirmação da decisão de primeira instância. O que eu entendo que a presidência tem de votar, e o que nós votamos aqui, é se a presidência concorda ou não com o meu voto. E aí vai dar o voto de Minerva. Como é o voto do doutor Lúcio? Né? No sentido de anular a decisão de primeira instância para que o processo retorne. Nós não estamos julgando isso. Nós estamos julgando se o processo é nulo ou não.
É esse o meu voto. Meu voto é para confirmar a nulidade. Qual é a divergência, doutor Lúcio? Só um segundo. É porque pode estar havendo uma confusão entre nulidade do auto e nulidade da decisão. Vamos deixar distintos aqui, uma coisa ou outra. O que eu estou votando é para confirmar a nulidade do auto de infração. Nulidade do auto, que é a mesma decisão que foi feita pelo julgador de primeira instância. O que eu entendo que foi votado aqui e a presidência votou pelo desempate é para quê? É que o processo não é nulo. Pronto, ultrapassado isso, vamos então votar o mérito do auto. Tem que votar o mérito. A nulidade do auto de infração foi levantada pelo conselheiro. Para confirmar. Foi ultrapassada. O conselho não entende dessa forma. Então, vamos votar agora. Doutor Micael, são duas nulidades que foram apontadas. Duas nulidades. Uma nulidade é a que nós votamos, que ela foi referente ao mérito, anulando o auto de infração, de acordo com o julgador de primeiro grau e a assessoria processual tributária. E a outra questão foi que foi levantado proposto pelo conselheiro Lúcio, que abriu a divergência, para que o processo seja o julgamento de primeiro grau seja anulado e seja novamente julgado pelo julgador de primeiro grau. Perfeito, mas deixa eu só lhe falar. O que nós, porque o voto do doutor Lúcio, me permita, doutor Lúcio, só fazer essa observação. Aqui, presidente, a gente não tem que votar retorno ou não. A primeira votação, entendo eu, é pela nulidade do auto. Se me permite aqui uma intervenção rápida, doutor Micael, é porque o retorno ele decorre da aplicação do artigo 95. Quando não for confirmada a decisão que declarou a nulidade, ele deve retornar para novo julgamento. Mas só que esse novo julgamento já deve sair da orientação da decisão aqui, que deve ser observado o disposto no artigo 94, parágrafo 1º. Modificando-se o autuante para a sequência lógica e processual que eu depreendi do voto do doutor Lúcio, confirmado pelo presidente, foi nesse sentido. E aí o presidente pode, melhor do que ninguém, esclarecer o que ele entendeu. Eu acho que há uma mistura e uma atecnia no voto dessa forma. Eu acho que tem que ser votado em separado. Ouviu, doutor Lúcio? Depois. Presidente, é porque a gente vai... presidente, eu estou na ordem, presidente. Meu processo. Deixa eu... Só, doutor Ricardo, só para... É só uma parte, doutor Ricardo. Não estou... É só uma parte. Na quarta-feira, era um processo que tinha o valor do TF e não tinha prova. Só que o processo já vinha no mérito, era procedente, não ia ter essa questão, e essa questão de manhã eu também raciocinei um pouco sobre ela. É diferente desse aqui. Aqui, doutor Micael tem razão, porque tem uma nulidade. Foi julgado nulo por falta de prova. O que eu estou trazendo e coloquei aqui, eu acho que eu vou trazer para discussão, né, doutor Micael trazendo, talvez nem tem essa previsão, né, mas a gente também pode, né, em termos de legislação, não construir uma legislação, mas também ter o bom senso. Era na questão de mandar o processo, não acatar a nulidade, mandar o processo para diligente para saber se tem essas provas. Uma vez voltada, a Câmara, nós aqui, a Câmara, voltou a prova, tem a prova, aí faz-se o segundo ato, anula a decisão, anula tudo e faz o segundo ato. Se não, é nulo, a gente julga aqui. Essa talvez foi o voto do presidente, eu acho que é o melhor caminho para essa situação. Doutor Lúcio, se me permite, e presidente, doutor Hélio, aí, nesse caso, com a devida vênia, eu não enxergo dessa forma, porque aí você vai estar descumprindo o disposto no artigo 95, que é muito claro. E aí você, inclusive, vai estar eventualmente suprimindo a instância, porque se você vai afastar a nulidade para entrar no mérito, tanto pode ser uma improcedência, ou uma outra nulidade, ou uma procedência contra o contribuinte. Então, para ter uma ordem lógica do processo e para que não se descumpra o 95, não resta dúvida que, na minha compreensão, deve ser, no caso da decisão de desempate, afastando a nulidade, devolver para que se observe o 94, parágrafo 1º, lá na primeira instância, se diligencie e aí se proceda um novo julgamento. Doutor Ricardo. A procuradoria está correta. Doutor Ricardo, falar, doutor Lúcio. Presidente, assim, na minha casa eu aprendi que o mesmo pau que dá em Chico dá em Francisco. Entendeu, presidente? Então a gente não pode aqui usar um pau para bater no Chico e o outro pau para bater no Francisco. Eu vi aqui conselheiros, inclusive o doutor Lúcio, defendendo
a autonomia do julgamento do julgador de primeiro grau, certo? Quando eu levanto aqui, como a Procuradoria, que eu já escutei atentamente o que o doutor André relatou, e ele levantou que o entendimento da Procuradoria era o quê? Devolver o processo para o primeiro grau, para novo julgamento, anulando a decisão proferida pelo julgador de primeiro grau, por ter esquecido de aplicar o artigo 94, inciso 1º. Ou seja, pelo que eu li o processo, o julgador de primeiro grau ele não esqueceu de aplicar o artigo 94, inciso 1º. Ele não quis aplicar mesmo. Ele não quis. Ele entendeu que as provas que não estavam nos autos não eram substanciáveis para aplicação do auto de infração. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui hoje é tirando de novo a autonomia do julgador de primeiro grau, suprimindo dele o entendimento pela não aplicação. Ele não entendeu, a julgadora de primeiro grau não entendeu que era sanável o vício, por isso ela não entendeu pela aplicação do 94, inciso 1º. E quem está decidindo isso, e aí eu concordo com o conselheiro Micael, é o segundo grau, sim. Então, nós não estamos aqui devolvendo o processo por inobservância do artigo 94, inciso 1º. Nós estamos devolvendo, tirando a autonomia do julgador de primeiro grau, para que ela aplique o que ela não quis aplicar, que ela sane o que ela não quis sanear dos documentos faltantes necessários para a aplicação do auto de infração. Verdade, doutor Ricardo. Verdade. Ou seja, nós estamos aqui devolvendo o processo não por inobservância, mas tirando a autonomia do julgador de primeiro grau. Eu falo assim de uma maneira mais contundente, mas todos aqui me conhecem, sabem que é o meu jeito. Eu entendo, eu respeito sim, presidente, o entendimento de todos. Tenho o maior respeito do mundo pelo doutor André, pelo doutor Lúcio, mas esse é o meu posicionamento, presidente. Eu entendo que ontem, eu vi aqui ontem, o conselheiro Lúcio defendendo que a gente deveria manter a autonomia do julgador de primeiro grau. E hoje a gente vem e decide diferentemente do que a gente vinha decidindo ontem. O que a gente diferente vinha decidindo, não. Mas diferente do que a gente pregou pela autonomia do julgador de primeiro grau. Eu não entendo, presidente, que o julgador de primeiro grau inobservou a aplicação do 94, inciso 1º. Eu entendo, presidente, que ela não aplicou porque ela não quis. Ela não aplicou porque era o convencimento dela. Ela não aplicou porque ela entendeu que não era sanável, que o vício não era sanável. E por isso ela entendeu pela nulidade do auto de infração. Salve melhor juiz, presidente. Eu peço venha e é meu entendimento. Deixa eu só explicar aqui uma coisa para vocês, tá certo? A primeira coisa que deve ser analisada nesse processo, tá certo? É se a Câmara acata ou não acata a nulidade proferida no julgamento singular, certo? Mas vamos observar aqui uma coisa. Houve uma parcial encaminhamento, uma parcial inclinação para que o processo, em termos legais, pode ser saneado. Há um parcial entendimento, e a presidência também entende assim, certo? Olha qual o absurdo nós cometeríamos, o absurdo administrativo e em termos de julgamento, a gente não concordar com a nulidade, devolver o processo para o julgador se manifestar, o julgador baixar em diligência, e aí o auditor dizer que não tem as provas, aí ele vai responder agora no julgamento dizendo assim, rapaz, é nulo mesmo, não tem prova não, mas vai mandar de novo para a segunda Câmara, outro julgamento dizendo que é nulo. Olha o absurdo que a gente pode causar. O que nós estamos decidindo é uma lógica, é só baixar o processo em diligência, se verifica se as provas existem. As provas sendo anexadas ao processo, o processo retorna para a segunda instância, e a segunda instância decide. Vamos retornar o processo para novo julgamento, entendendo que há provas e abertura de prazo ou não. Foi só esse o encaminhamento. O que não se pode é dizer o julgamento de primeira instância, vamos retornar porque nós não entendemos pela nulidade. E quando chegar lá, não ter prova e ele ter que proferir a nulidade de novo. Tá certo? É um absurdo processual.
Eu entendo que essa lógica que o doutor Lúcio trouxe é a mais coerente, é de se baixar o processo de diligência, se verifica se tem documentação ou não. Não tendo, a Câmara retorna, confirma, a favor da parte. Estou dizendo, presidente, desculpe, só para ver se eu entendi o que o presidente está lecionando. Então, nós vamos votar a diligência, é isso? Antes de proferir qualquer julgamento Não, na realidade, presidente, já foi votado e declarado, né? Eu respeito o entendimento do senhor, mas parece foi votado o retorno para a diligência. Não foi votada a anulação de julgamento, não. Eu entendi que não. Não, presidente, o voto que nós votamos foi... Não, presidente, eu entendi que o senhor votou afastando a nulidade. Peraí, presidente, pela ordem. Afastando o julgamento da nulidade. Presidente, pela ordem, eu e o outro relator, eu e o doutor Micael, nós votamos pela nulidade no mérito do auto de infração. O doutor Lúcio, foi o primeiro divergente. Nós votamos, os conselheiros, os dois conselheiros, relatores, nós votamos pela nulidade do auto de infração, confirmando o julgamento de primeiro grau e confirmando o entendimento da assessoria processual tributária, com todas as veias. O doutor Lúcio foi divergente nesse sentido, e Vossa Excelência desempatou. Então vamos fazer assim, como a decisão não foi proferida ainda, tá certo? Vai mudar o voto, vou desfazer o voto, vou ficar sem votar, vou reter o processo para a emissão do voto. É melhor, presidente. Bom, presidente. Melhor, presidente. Tá certo? Melhor, o presidente tem mais experiência. Para a gente chegar a um encaminhamento, porque não basta só a processo complexo, viu, presidente? Muito complexo. Né? Avançar a análise, tá certo? A gente tem que ter só pesar as coisas, né? Então, eu não proferi ainda o resultado final, né? Porque talvez tenha até emitido o voto, mas enquanto não for proferida a decisão, a gente pode... O regimento permite, presidente. Vou retornar o voto para... Vou ouvir a gravação. Não é um bom processo para sexta-feira, viu, Aninha? Eu vou ouvir a gravação, tá certo? E vou proferir o voto na próxima sessão. Ok? Presidente, só para, antes de concluir, né, o doutor Ricardo falou aí, mas eu queria que ele, né, eu visse a gravação também, eu visse a questão do meu voto. Eu tenho plena consciência de que não foi em nenhum momento contraditório com a decisão de ontem. Eu tenho o maior respeito pela decisão de primeira instância e não proferi nenhum voto, nenhuma palavra no sentido de dizer, de obrigar o julgador a fazer a decisão que estava descumprida. Ele pode ouvir a gravação, em nenhum momento, o doutor André talvez colocou a questão da procuradoria, mas o meu sentido era nesse sentido que o presidente falou, era no sentido de fazer a diligência, uma vez o processo retornando com os documentos, o processo, a gente fazer o segundo ato, que era anular os atos, todos os atos anteriores e voltar para a origem. Esse aí foi o meu entendimento, foi um entendimento construído, é uma coisa que é bem pensada, né? Então, o doutor André colocou uma questão muito interessante processual, que o artigo 85 talvez não permita isso, essa é uma coisa que a gente tem, o presidente vai estudar com toda certeza pela maneira que ele trata o processo. Então, a gente, às vezes, tem que colocar as coisas no seu devido local e no seu devido, né, do seu devido limite. Então, só isso, senhor presidente. Não, doutor Lúcio, só, presidente, respondendo aqui, porque, para não ficar nenhum mal entendido, o que eu levantei, doutor Lúcio, foi uma analogia, pelo que nós julgamos ontem, de dizer o seguinte, que o retorno do processo para o primeiro grau, por não aplicação do 94, inciso 1º, que era disponibilizar ao autuante sanear o processo, seria, sim, na minha visão, retirar do julgador de primeiro grau o livre convencimento dele. Isso mas esse não foi o meu voto, Ricardo. Não foi a minha palavra. Mas tudo bem, vamos para frente. Mas, doutor Ricardo, só a título de ilustração, não existe esse negócio de retirar do julgador de primeiro grau, não. A segunda Câmara, ela tem soberania nas suas decisões, ela pode concordar, discordar, retornar, desde que tenha embasamento legal. Inclusive, eu falei isso ontem, presidente, foi minha fala. É por isso que quando o julgador julga nulo, a segunda Câmara pode não acatar e determinar o retorno para novo julgamento. Nesse caso, da minha cabeça, ficou muito claro quando o doutor Lúcio disse, a minha proposta é de encaminhamento do processo de diligência para que o autuante
acoste as provas aos autos. Foi esse o meu entendimento, tá certo? Não dá para se votar nulidade, tá certo? Se você não tem a prova na mão, o que estava se buscando aqui era a prova. Se não existisse, se confirmaria a nulidade. Caso existisse nas provas, o ato não seria nulo, tá certo? Mas anular a decisão de primeira instância... Mas essas provas não eram para estar dentro do processo, presidente? Hã? Mas essas provas já não eram para estar dentro do processo para a subsistência do auto de infração? Não ouvi. Essas provas não eram para estar já dentro do processo para a subsistência do auto de infração? Era isso que a gente está determinando o retorno para que haja essa correção, porque a legislação do CONAT assim dispõe. Presidente, se me permite, assim, a questão ela realmente é bastante interessante. O senhor já pediu vista do processo para poder proferir seu voto de desempate por escrito. Até recomendo que o senhor atente para o que foi muito pertinentemente colocado pelo doutor Alexandre, ao ler parte dos documentos que estão na autuação. Mas aí, na sua decisão, o senhor vai expor com bastante clareza, como é de costume, o seu raciocínio para justificar a diligência em segunda instância. Que a questão já está bem exaurida, a gente pode, com devido respeito, prosseguir aqui na pauta. Processo do seguinte, é o processo de número 13864/2017, auto de infração 2017-04030, recorrente Francisco Pereira da Silva, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora, doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. O processo foi julgado parcialmente procedente em primeira instância e tem parecer da assessoria processual tributária pela confirmação da decisão. Com a palavra, doutora Tereza. Está sem áudio, doutora Tereza. Desculpa, presidente. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhor procurador, senhores conselheiros, senhora secretária. Nós vamos agora acalmar os ânimos, né, presidente? Vamos aqui para ver se o meu processo é um pouco mais simples. Eu acredito que seja. Trata-se do auto de infração 2017-04030, dígito 0, da acusação de falta de escrituração de documentos fiscais em operações de entradas na FD nos meses de julho de 2012 a dezembro de 2014. O contribuinte informa que realizou o cruzamento das notas fiscais eletrônicas destinadas ao contribuinte com seu livro fiscal de entrada, utilizando os bancos de dados fornecidos pelo laboratório fiscal, constatando que existiam notas fiscais relativas a operações de entradas tributadas que não haviam sido escrituradas no livro fiscal de entradas. Informa ainda que somente foram consideradas as notas fiscais válidas, de Código de Processamento 100, sendo excluída as notas fiscais que possuíam o retorno correspondente. O agente autuante indicou ainda, como dispositivo legal infringido, o artigo 269 do Decreto 24569/97 e como penalidade prevista no artigo 123.3G da Lei 12.670. Aqui, no caso, o fiscal cobrou uma vez o valor do imposto, ele aplicou a 123 da 12.670, sem a alteração da 16.000. Por isso que o valor foi tão alto. O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento conforme as folhas 20 a 22 dos autos. As folhas 37 a 39, o contribuinte acosta aos autos solicitação de emissão de DAIM para pagamento da parcela em controvérsia, aduzindo o seguinte: ele anexa o DAI de pagamento e ele aduz o seguinte, que o contribuinte foi autuado exclusivamente por descumprimento de obrigação acessória, no artigo 123, aí ele colocou, foi o 123.8L da Lei 12.670, mas não foi. Que a Lei 16.258/2017 instituiu penalidade mais benéfica, nos termos do artigo 123.8L da Lei 12.670.
Ele, dessa forma, o valor com redução de penalidade assume o seguinte cálculo: ele multiplicou os 30 meses por 1.000 FIIs, com a UFI do ano, que era 3,94, dando R$ 118.327,20. Por força da lei, isso tudo é no pedido dele, né, que ele apresentou o DAI. Por força da lei 16.259, de 9 de junho de 2017, o crédito tributário decorrente exclusivamente do descumprimento de obrigação acessória sofrerá um desconto de 80% do seu valor, por se tratar de renúncia expressa ao recurso para o Conselho de Recursos Tributários, em havendo pagamento da multa no prazo deste, sofrerá também um desconto de 30%. Ele explicou isso tudo para dizer que entende como incontroverso o valor de R$ 16.565,78. Ele pagou no refis, né? Este valor. Ele que aplicou a penalidade, a penalidade era, que o fiscal aplicou foi a 123.3G, ele aplicou não, né? Ele entendeu que era a 123.8L, e deu as reduções aqui, e ele entendeu que só deveria pagar R$ 16.565,78. A julgadora singular afasta minuciosamente as alegações trazidas pelo impugnante, proferindo decisão pela parcial procedência, em decorrência da redução da multa em face de lei mais benéfica. Ela aplicou a penalidade constante no artigo 123.3G, da Lei 2.670, alterada pela Lei 16.258, que passou de, ao invés de ser uma vez o valor do imposto, agora é 10%, né? Como todo mundo tem conhecimento. Não houve reexame necessário em observância ao artigo 2º do provimento 002/2017 do CRT, porque aqui no caso, não, a parcial procedência só foi para aplicar a nova legislação, né, mais benéfica, por isso que não houve reexame necessário. A empresa autuada interpõe recurso contra a decisão singular, embora ela tivesse pago, mas aí ela entrou com recurso, conforme folha 69 a 76 dos autos. Ela alega que o valor alocado pelas notificações e as multas impostas são reveladores da integral incapacidade de pagamento, quer pelo patrimônio empresarial, quer pelo patrimônio pessoal, enfatizando a prática vedada pela Constituição Federal de ofensa aos direitos dos contribuintes. Requer a diminuição da multa aplicada para o patamar de 1%, pede o reenquadramento da multa para o previsto no artigo 123.8L, e o pedido é só isso, né, que aí no final ela pede assim, que seja julgado parcial procedente, sendo aplicada a multa de 1%, ou o reenquadramento, ou reenquadrando a penalidade por 123.8L, da Lei 2.670, e a confirmação da quitação do crédito tributário, aquele valor, né, que eu falei que ele pagou. A assessoria processual tributária entendeu pela parcial procedência da presente ação fiscal, conforme o julgamento de primeira instância, aplicando a penalidade constante no artigo 123.3G da Lei 12.670, alterada pela 16.258. Como eu disse, o fiscal aplicou uma vez o valor do imposto, que ele aplicou a 12.670, né? Sem aplicar 16.258, que passou para 10% do valor do imposto. Por isso que foi julgado, por isso que a assessoria entendeu também, conforme o julgamento de primeira instância, pela parcial procedência. É só, senhor presidente. Presidência agradece a doutora Tereza. Vamos ouvir agora o doutor André. Obrigado, senhor presidente. Renovando os cumprimentos a todos. Como ouvimos o relato preciso e minucioso da doutora Tereza, é um recurso ordinário de uma decisão de parcial procedência do auto de infração, confirmando a falta de escrituração de notas fiscais de entrada no livro de registro de entradas da FD do contribuinte em aquisições tributadas, referente ao período de julho de 2012 a dezembro de 2014, no montante de operações no valor de R$ 7.126.272,63, tendo sido aplicada a penalidade do artigo 123, inciso 3G,
com a redação da Lei 16.258, aplicado de maneira retroativa, por ser mais benéfica, portanto, com base no artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN, resultando numa multa de R$ 712.627,26. A autuação se deu mediante cruzamento dos sistemas corporativos de emissão de nota fiscal com a FD do contribuinte, especificamente no seu registro C100. No levantamento fiscal constam todos os documentos fiscais e seus elementos essenciais, identificadores, né? Houve prévia intimação do contribuinte para justificar as divergências, não tendo apresentado. A obrigação tributária acessória descumprida está prevista no artigo 269, 276A e 276G do regulamento do CMS, que trata da obrigação de escrituração das notas fiscais de entrada no respectivo livro constante da FD. E no recurso, o contribuinte, como foi bem dito pela conselheira relatora, ele não nega a infração, na realidade, ele traz apenas 2 argumentos no que toca à penalidade aplicada. Primeiramente, alega que a penalidade ela afrontaria o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, por ser superior ao montante da operação, né, e que seria isento de recolhimento do CMS, as operações dele, né, ou seja, alega o caráter confiscatório dessa multa, o que entendemos que não há como ser examinado nessa instância administrativa. A penalidade aplicada observou a disposição legal da Lei 2.170, portanto, não há como ser acolhido esse argumento. E no segundo argumento é a questão do reenquadramento para a penalidade do artigo 123.8L da Lei 12.670, com a redação da Lei 16.258, por ser mais benéfica. E, como os senhores sabem, eu entendo que não cabe essa aplicação, uma vez que é uma penalidade específica. A penalidade do 123.8L trata de omissão em arquivo eletrônico, existe uma penalidade, essa penalidade para uma situação como essa só poderia ser aplicada em caráter subsidiário, mas existindo uma norma específica que se adeque ao tipo infracional imputado, no caso a de 123.3G, que diz literalmente deixar de escriturar no livro de registro fiscal próprio os registros de entradas. A nossa compreensão com as devidas vênias, não há como ser acolhido esse reenquadramento, né? Já lembro, senhores, que no decreto federal que institui o SPED, ele deixa muito clara a autonomia dos livros fiscais em relação ao próprio SPED, a questão de ser um sistema novo de escrituração, tanto fiscal quanto contábil, não afasta a existência dos livros que passaram a ser eletrônicos, mas que existem como obrigações acessórias autônomas, não se confundindo com o próprio sistema FD, onde são escrituradas diversas outras informações do contribuinte. Portanto, na nossa compreensão, nos termos também já reforçados pela manifestação da assessoria processual, o que ocorre, assim, no máximo, seria uma antinomia aparente de normas, para as quais a legislação prevê regras para dirimir essas antinomias aparentes. No caso, não resta dúvida que deve prevalecer a aplicação do princípio da especialidade, não se justificando a aplicação do artigo 112 apenas por existir uma outra penalidade que seria mais benéfica, a qual somente poderia ser aplicável caso não existisse penalidade mais específica. Portanto, a Procuradoria entende que não há como ser acolhido o pedido do contribuinte. Ressalto, como bem fez, a correção do que foi feito pelo julgador de primeira instância, de aplicar retroativamente a norma do artigo 123.3G com a redação atual, porque, no caso, ela, de fato, é mais benéfica e, portanto, pode ser aplicada retroativamente conforme dispõe o artigo 106, inciso 2 da linha C do CTN. Com essas considerações, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de parcial procedência do auto de infração. Tem discussão? Os conselheiros têm alguma dúvida quanto doutor Micael? Acho que ficou bem claro, né? O fiscal aqui aplicou a 2.670, que era uma vez o valor do imposto, ele aplicou 17% aqui, e a julgadora aplicou a 16.258, né, que passou para 10%. Ele pagou o valor que ele entendeu, né? E é só isso. O diferencial do outro, doutora Tereza, é só o pagamento aí, o resto é tudo na mesma Pronto, é só o pagamento, né, que no caso aqui,
Não sei se esses cálculos que ele fez, Lúcio, porque ele colocou aqui só a UFI, né? Acho que foi a UFI de 2014. Aqui, ele pagou direto, como se fosse a UFI, pagou o cálculo do limite. Mas aí o relator, aqui, né, dependendo da votação aí, tem que fazer os cálculos, depois vai bater no final a observação que é o valor. Pronto, o assessor não abateu, né? Porque ele entendeu ele aplicou os 10%, né? A 3G também, ele não aplicou a 8L. Acho que foi por isso que ele não refez, né? Os cálculos. Pronto, é só isso. Mais algum conselheiro quer se manifestar? Então, já tomando o voto da doutora Tereza. Pronto, presidente, sem muitas complicações, né? Porque os processos dessa semana estão um pouco complicados, mas vamos lá. Eu conheço do recurso, né? No caso, não tem reexame necessário, porque só foi a mudança aplicando a penalidade mais benéfica, mais nova. Então, eu conheço do recurso, nego provimento para confirmar o julgamento de primeira instância pela parcial procedência, aplicando a penalidade no artigo 123, 3G, por ser a específica, né, da falta de escrituração no livro de entradas. Votando agora, doutor Alexandre. Senhor presidente, dou provimento ao recurso para reformar a decisão aplicando a penalidade do 123.8L, da 16.258, ser mais benéfica para o contribuinte, senhor presidente. Doutor Felipe. Acompanha a divergência, presidente. Doutor Micael. Uma divergência, presidente. Doutor Ricardo. Com primeiro divergente, presidente. Doutor Lúcio. Primeiro divergente, presidente. A terceira Câmara de Julgamento, no presente processo, resolve conhecer do recurso ordinário, dar-lhe parcial provimento para julgar parcial procedente a presente acusação, porém com fundamentação diversa do parecer exarado pela assessoria processual tributária e também em dissonância com a manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador, e aplicar para o caso a penalidade prevista no artigo 123.8L, por ser mais benéfica ao contribuinte nos termos da Lei 16.258, de 2016. Ok? E para encerrar o processo, a pauta do dia, nós temos agora o processo de número 1/3611/2019, auto de infração 2019-11576, recorrente João Gleison Lobo, de Holanda, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relator, conselheiro doutor Micael Pinheiro de Oliveira. Esse processo foi julgado procedente na primeira instância e tem um parecer da assessoria processual tributária por recurso indeferido, recurso intempestivo. Foi sobrestado na 40ª sessão, dia 18 de dezembro de 2020, né? Com a palavra, doutor Micael. Presidente, renovar os votos de boa tarde a todos. Acredito também que é um processo mais simples para a gente fechar o mês. Trata-se de um auto de infração relativo a o seguinte relato. O contribuinte deixou de utilizar módulo fiscal eletrônico ou utilizou em desacordo com as especificações técnicas adotadas pela legislação pertinente. A empresa deixou de comprovar a aquisição, vinculação e ativação do módulo fiscal eletrônico até a data da ciência do termo de intimação. Motivo, então, deste auto. E aí foi aplicada uma multa de R$ 6.391,08, referente ao exercício de 2019. De janeiro a março de 2019. O contribuinte é João Gleison Lobo, de Holanda, ME. O contribuinte, então, vem aos autos e protocola defesa bem sucinta, de uma lauda, onde ele informa que comprou, em 13 de fevereiro de 2019, o seu equipamento, o módulo fiscal eletrônico,
conforme as notas fiscais de número 00118 e 2816, e vinculou em 14 de fevereiro de 2019 o equipamento. Porém, no momento da ativação, o equipamento deu um defeito. E aí, em 5 de julho, o equipamento foi retirado para conserto pela empresa de assistência técnica, Alfa Comercial de Máquinas Limitada, mas o equipamento não teve jeito e foi substituído pela uma outra empresa, que é a Astec, né, Comércio e Serviço de Automação Informática, do qual fez a substituição, e conforme aí também tem uma carta de correção, emitida dia 9 de julho, né, para a correção dos números de série do equipamento. Portanto, diante deste transtorno do equipamento com defeito, eles também acionaram a empresa vendedora para retirada do equipamento, até mandarem um novo equipamento. E isso tudo retardou a ativação do mesmo, que somente aconteceu em dia 10 de julho de 2019, onde ele foi vinculado e ativo, né? Então, portanto, aí ele pediu a improcedência do auto de infração, tendo em vista esses defeitos que o equipamento apresentou. O processo, então, caminha para o julgamento de primeira instância, que decide pela procedência do auto de infração, né, informando que o contribuinte é obrigado ao módulo de fiscal eletrônico, através do artigo 6º, decreto 31.922 de 2016, né, e que restou claro que o contribuinte inobservou a obrigação acessória tributária, né. Ao verificar que o contribuinte estava sem o respectivo controle do fisco, né, ele foi intimado, mas ele somente cumpriu a obrigação um tempo depois de quando a legislação já informava para que fosse realizado. Então, ele informa que não há espontaneidade no instrumento, que o contribuinte deveria seguir a legislação. E aí decide pela procedência do auto. O contribuinte, então, protocola recurso, o que faz as folhas 34. E as folhas 34, ele protocola seu recurso no dia 30 de setembro de 2020, né? Informando aí os mesmos pontos, que pede aí, informa que ele ativou o produto, teve a questão do defeito, né? Ele requer, então, a redução da multa do valor de 1.500 ofícios, né? Tendo em vista, inclusive, a questão da pandemia, né, e a crise financeira e que assola o país. Ocorre que existe um termo aqui da SEAP em que ela observa que só abrir aqui só um momento. O despacho só um segundo. Em que nas folhas 44, onde ele informa que, considerando o artigo 3º, parágrafo 3º do provimento 1 de 2019, observou-se que o recurso ordinário protocolado pelo contribuinte foi intempestivo, uma vez que o recurso ordinário teria prazo até o dia 29 de 9 de 2020. Entretanto, ele foi protocolado um dia após o prazo, no dia 30 de 9 de 2020. E aí, por essa forma, o despacho não tem parecer, só o despacho da assessoria processual tributária é no sentido de encaminhar o processo. Ele encaminhou para a terceira Câmara de julgamento por força do provimento, mas já atestou a falta de prazo e até não emitiu parecer acerca do caso. E o processo caminha para a Procuradoria e esse é o relato, presidente.
Vamos ouvir o nosso procurador, doutor André. Obrigado, presidente. Renovando os cumprimentos, conforme é relatado, é um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração, que confirmou a imputação de não aquisição, vinculação e ativação do módulo fiscal eletrônico, exigido pela Instrução Normativa número 10 de 2017, Instrução Normativa 27 de 2016, a JUSCINIF 11 de 2010, Decreto 31.922 de 2016. Aqui estava obrigado o contribuinte a partir de 15 de janeiro de 2018, conforme artigo 1º, inciso 3, a linha M da Instrução Normativa 10 de 2017, na qual tinha sido aplicada a penalidade específica, na qual foi aplicada a penalidade específica pelo descumprimento dessa obrigação acessória previsto no artigo 123, inciso 7, a linha Q da Lei 12.670, acrescida pela Lei 16.258 de 2017, correspondente a 1.500 ofícios, o que resultou numa multa no valor de R$ 6.391,08. Como foi dito, a legislação mencionada ela prevê especificamente a obrigatoriedade da ativação, aquisição e ativação do módulo fiscal eletrônico para o contribuinte, para a atividade do contribuinte, a partir da data indicada, né, de 16 de outubro a 15 de janeiro de 2018, uma vez tratados comércio varejista, tecidos, fazendas, portanto, ficou bem demonstrada a infração à legislação tributária. E o contribuinte entrou com recurso, né, mas acredito que não adentraremos na questão meritória, uma vez que o mesmo não pode ser conhecido em razão da ausência de um dos seus pressupostos recursais objetivos, no caso, o prazo legal. Ele não observou o prazo legal, o recurso é intempestivo, como foi bem atestado pela assessoria processual tributária. O contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 28 de agosto de 2020, né, numa sexta-feira, as folhas 31 e 33, consta lá o Código de Registramento dos Correios, conforme amparado no artigo 80, inciso 3, a linha A e C da Lei 15.614, quando iniciou o prazo recursal de 30 dias, tendo iniciado no dia 31 de agosto de 2020, na segunda-feira, e findando em 29 de setembro de 2020. Ocorre que o contribuinte só protocolou o seu recurso no dia 30 de setembro de 2020. Portanto, não há como ser ultrapassada essa questão objetiva para o conhecimento do recurso. Ressalto que o artigo 70 da Lei 15.614, que foi alterado pela Lei 17.251, de 27 de julho de 2020, ela estabeleceu a contagem dos processos administrativos tributários em dias úteis, né, mas ainda não estava em vigor à época desses fatos processuais apurados. E, portanto, não poderia ser aplicado esse prazo recursal em dias úteis. Com essas considerações, a Procuradoria ela se manifesta pelo não conhecimento do recurso, diante da sua intempestividade, né, e caso essa questão seja ultrapassada, presidente, eu peço a palavra novamente para me manifestar sobre as questões de mérito. Ok, em discussão. Presidente, eu estava só verificando aqui, como o doutor André trouxe, né, a informação que eu queria ouvir dos senhores. A intimação do contribuinte se deu numa sexta-feira. O objeto foi entregue, quem tiver com o processo aberto, foi entregue ao destinatário dia 28/8 de 2020, né, conforme está nas folhas 33. Né? Então, dia 28 é uma sexta-feira. Né? Só confirmar aqui. Exatamente. Sexta-feira. Sexta-feira, né? Aí o prazo não iniciaria da segunda, né? O prazo dele iniciou, a época dos fatos, iniciou no sábado. É isso, doutor André? Não, na segunda. Começa dias úteis? 31. Não, na segunda-feira. Não, é porque é o primeiro dia útil seguinte, independente da contagem de dias úteis, como ele foi intimado na sexta, a regra geral que tem na legislação é o primeiro dia útil seguinte. No caso, começou a contar na segunda. Mas não se aplicava a regra de contagem do prazo apenas em dias úteis, porque ainda não estava em vigor a legislação que passou a, assim, prever aqui no âmbito do processo administrativo tributário do Estado do Ceará.
Estava só contando novamente o prazo, viu, presidente? Porque da escola que eu vim, a gente conta um prazo umas 5 vezes, sabe? Só fazer aqui um pequeno adendo. Tinha um concurso para juiz, e o rapaz foi fazer todas as provas, já estava na última. Eu já contei essa história, né? E aí ele disse, rapaz, pode me perguntar tudo, só não pode me perguntar prazo. Porque se perguntar prazo, eu não sei decorado. E aí a banca perguntou lá, qual era o prazo de apelação? Aí ele, 48 horas. Qual era o prazo de embargos? Eles, 48 horas. Qual era o prazo de recursos extraordinários? 48 horas. Aí a banca disse, tá tudo errado, pode ir embora. Disse, qual eram os prazos aí? Para 15, 10 e 10, respectivamente. Aí ele, rapaz, mas eu não perdi um prazo, né? Porque 40 horas eu protocolava tudo. João, tá certo. Então, não tinha como perder. Né? Estava só contando aqui o prazo e realmente a ciência se deu no dia 20, foi entregue dia 28 e se encerraria dia 29. E o contribuinte protocolou dia 30. Então, eu me inclino aqui, presidente, para já ter o meu convencimento para julgar. Acho que já pode votar, né? Por favor, doutor Miguel. Aqui, presidente, me auxilie só para poder externar minha vontade aqui, porque como pelo não conhecimento do recurso, né, tendo em vista a intempestividade e confirmar a decisão de primeira instância pela procedência do auto. Tem até acho que é um provimentozinho que já tem a instrução toda de como é que deve sair a... Tá aqui, tá no... Qual é o número, doutor Lúcio? 0119, presidente. Estava olhando ele agora. Aí Vossa Excelência pode só seguir o que tem lá? Deixa eu só pegar aqui, presidente, só um segundo. Nós já temos... Vamos abrir aqui. Só faz não conhecer do recurso, pela intempestividade. Não conhecer do recurso, né, pela intempestividade. Não chega a questão de confirmar nem decisão. Não tem nada. Ok, perfeito, Lúcio. Então, é bem simples, Micael, a resolução. Tá certo, doutora Tereza. Então, se você quiser, eu posso até lhe passar. Doutora Tereza, agradecer bastante. Por favor. Pronto. Então já tem aí uma mão da doutora Tereza, a minha não vai como é que se diz, se sobrepor, não. Pronto, é não conhecer do recurso, né, faça a sua intempestividade e atender aos requisitos do provimento 01/2019. Perfeito, presidente, esse é meu voto. Algum conselheiro contrário ao relator? Não, então, senhor presidente. O processo, a terceira Câmara de Julgamento resolve não conhecer do recurso ordinário, né, atendendo aí ao parecer da Assessoria Processual Tributária e referendado em sessão pelo excelentíssimo senhor procurador. Assuntos gerais? Assuntos gerais que eu vou ouvir a gravação, né? Processo complexo ali, viu, presidente? Desejar aí a todos vocês aí uma semana bem abençoada, final de semana, né? E que Deus proteja a todos, nos livre aí da Covid e dos demais perigos aí que a gente está sujeito, né, ao sair de casa. Tá ok? Tudo de bom, bom final de semana. Tudo de bom, presidente, tudo de bom a todos. Deus abençoe a todos nós. Até breve. Boa tarde, bom final de semana a todos. Até a próxima.